Beleza? Boa noite, pessoal. Aqui é o William Assis. Passei a minha vida inteira profissional trabalhando em indústrias e hoje eu dedico a minha vida a levar profissionais industriais para os próximos níveis, a levar a sua carreira nas indústrias através da redução dos custos das suas empresas. Aqui hoje a gente está tendo essas videoaulas dando dicas para você, informações para que você possa acelerar o seu processo de aprendizado de tudo aquilo que você vai ver no dia 25, no dia 25 vai ter o nosso evento. E hoje o tema da live é: o meu gestor ele não quer aplicar as minhas sugestões, não quer aplicar as minhas ideias, não quer escutar as minhas ideias, né? Crescer na empresa, crescer na indústria é o que todos almejam, é o que vocês almejam, né? Vocês se dedicam, vocês geram resultados cada vez melhores para sempre melhorar a sua performance e conseguir melhores resultados para vocês mesmo dentro da empresa. Mas a gente vê que não é só isso. Vocês também querem que a empresa cresça. A empresa crescendo, tendo melhores resultados, você vai crescendo junto. Isso é um ciclo evolutivo. E com o seu conhecimento, dá para entender, dá para ter ideia de que o seu conhecimento na fábrica você encontra muitas oportunidades. Ou até tem muitas sugestões de ações que podem reduzir os custos da empresa, que podem melhorar os resultados da empresa. E você tem até aquela ideia que, se colocar em prática, vai dar bastante resultado, vai dar resultado para a sua empresa. Mas o importante é que você tem que colocar ela em prática, você tem que mostrar como ela funciona. E eu também passo por isso. Muitas vezes, quando eu vou iniciar um trabalho numa empresa, trabalho numa indústria, quanto mais eu conheço a indústria, quanto mais eu vou me aproximando das atividades, do dia a dia da indústria, eu vejo que existem oportunidades, eu recebo sugestões e tenho sugestões de melhorias, ideias de melhoria nessa empresa, de redução dos custos. E claro que são ideias, são sugestões. Elas precisam ser melhores avaliadas, elas precisam fazer sentido e elas precisam, principalmente, elas têm que gerar um bom resultado. E é aqui que eu quero chegar. Muitas das vezes as suas ideias, as suas sugestões, elas não são ouvidas. A correria da fábrica ou o dia a dia do gestor, ele não te dá atenção, não tem oportunidade de você chegar e colocar essa ideia. Ou você que é gestor ou você que é sócio, você também talvez não consegue expressar direito a ideia para poder entregar, mostrar para que o interessado ou o tomador de decisão ele consiga vislumbrar o resultado e comprar a sua ideia para colocar em prática. E ao longo desses anos, nas pequenas indústrias, trabalhando, né, diretamente nas pequenas indústrias, eu vi que somente a ideia, sem nenhuma estruturação, ela não gera resultado, ela não é atrativa para quem vai olhar. E o pior é que você deve entender, você tem a ideia, você sabe que ela vai gerar resultado, você sabe que colocando ela em prática vai reduzir o custo e melhorar a situação da empresa, mas ela não bem elaborada, não trazendo interesse da pessoa que tem a tomada de decisão, ela passa até desapercebida. A verdade é que as pessoas elas estão sempre bastante ocupadas, principalmente as pessoas que tomam as decisões. A rotina da fábrica não dá brecha para que você possa chegar e expor a sua ideia. Para eles, a rotina ou a prioridade é até outra. Ele não tem, aquilo que você talvez queira falar com ele, não é prioridade dele no momento, ou pelo menos ele pensa isso. Mas eu tenho quase certeza que aquilo que você tem de redução de custo, aquela ideia que você tem, aquela sugestão que você tem de redução de custo, ela vai ao encontro do que o gestor quer, o que o tomador de decisão quer, porque todo mundo está querendo resultado para a empresa. E a sua ideia vem bem a isso. Então, o gestor, ele não é que ele não quer ouvir a sua ideia ou que ele não quer aplicar a sua ideia. Muitas vezes é que a gente não sabe como transmitir isso para ele. A gente não estrutura de um jeito que soe atraente para ele. O que você precisa é colocar na mente dele, traçar ou fazê-lo imaginar, colocar uma imagem na cabeça dele de como é aquele resultado através da sua ideia, da sua sugestão, fazer ele enxergar qual que vai ser o resultado. E normalmente o que se faz na indústria, quando você tem alguma ideia, alguma sugestão que você ou até você recebe, primeiro você identifica a oportunidade, né? Aí, nessa oportunidade vem a sugestão. Pode ser, talvez, com um exemplo aqui, você alterar o layout do setor de produção para poder reduzir o tempo, o processo e com isso reduzir o custo. E por experiência você até sabe que isso pode gerar um resultado. Por experiência, pela sua vivência, você sabe que isso é uma boa ideia, é uma boa sugestão, mas com certeza vai estar dando resultado. Porém,
o modo de transmitir para o gestor, o modo de transmitir para a pessoa responsável não é tão claro e muitas vezes isso não funciona. Isso faz até me lembrar de um caso de uma empresa que eu trabalhei, numa indústria onde trabalhava com produtos de latão, fazendo barras, né, de latão para fornecer para outros produtos, para outras empresas. Tinha um setor de estampagem, tinha 3 linhas de estampagem. Eu acho que eu até contei essa história num vídeo anterior, mas em outra ocasião. Mas o fato é que nessa empresa ela tinha essas máquinas de estampagem. Toda vez que fazia a estampagem da peça, sobrava as rebarbas, né? Essas rebarbas caíam numas caixas onde eram recolhidas e quando estavam muito cheias, tinha um empilhador que vinha do setor, pegava isso e levava para um outro setor, que era o setor de prensagem. Tinha uma prensa que chamava de prensa de sucata. Fazia a prensagem dessas rebarbas formando fardos, e daí ele transmitia de novo com o empilhadeiro lá para um setor de reciclagem, onde todo esse material era tratado, limpo, para voltar como matéria-prima para fazer novos produtos. E qual que seria a ideia? Primeiro era retirar a parte da prensa. As peças, as rebarbas que deveriam ir para o setor de reciclagem, saindo dali e ir direto para a prensa, eliminando um processo, eliminando um custo aí. Então, a ideia seria eliminar a movimentação da estamparia para a prensa, eliminar o processo de prensagem e eliminar a transferência da prensagem para a reciclagem. E foi exatamente assim que eu fui falar com o gestor. Foi exatamente assim que eu fui mostrar a minha ideia para o gestor. Eu falei, do jeito que eu falei para vocês, foi mais ou menos o que eu falei para ele. E ele até respondeu assim, isso é muito importante, isso é muito interessante. Agora, o quanto que isso vai dar de resultado para a fábrica? Quanto que a fábrica vai render? E eu não tinha essa resposta na hora e acabei perdendo a oportunidade. Eu não tinha a resposta para continuar a conversa. Eu não deixei isso atraente para o gestor. E depois disso é que eu vi que eu precisava buscar o interesse dele. Eu precisava atrair a atenção dele. Então, por isso que ele não gostou, que ele não deu atenção, não brilhou para ele, não deu uma ideia de resultado para ele essa minha sugestão. E depois eu até pensei, se o gestor tivesse mais interessado, as outras questões ou perguntas que ele iria levantar e que eu teria que passar para ele para que ele pudesse sentir atração, né, nessa ideia e colocar isso em prática. Ele poderia perguntar quanto que vai custar essa modificação que eu estou sugerindo, ou quanto tempo para fazer isso, ou quem ia fazer, ou como que ia ser feito, quais seriam as etapas e, mais importante, o que isso ia impactar na produção. O fato é que naquele momento eu não tinha pensado em vender a minha ideia com essa estruturação, e isso não foi atraente. Não foi atraente no ouvido dele e não surtiu efeito. Então, o que você precisa fazer, o que se tem que fazer, é elaborar essa ideia. Você tem que elaborar, deixar essa ideia mais atrativa. E passar isso pode ser numa conversa mesmo, mas com estrutura. E quando eu falo aqui estrutura, eu não estou querendo que você monte um projeto, uma apresentação, um PowerPoint ou relatórios com gráficos, tendências e tudo. Não. Eu só quero que você estruture na palavra mesmo, para ter uma conversa e não ter uma reunião. Na conversa você já consegue atrair. Aí sim, depois que você convenceu o tomador de decisão, que você conseguiu atrair a atenção dele, ele mesmo ou você vai fazer esse projeto, ou ele vai sugerir, né, para você montar um estudo em cima disso e trazer a coisa mais elaborada. Aí sim você estuda, você faz um plano em cima daquilo que ele já está interessado em ouvir e em colocar em prática. Bom, agora que você já tem mais ou menos a estrutura de como fazer, você precisa achar a hora de apresentar isso para o gestor ou para o tomador de decisão. E o que eu quero sugerir aqui, o que eu quero falar para você, é que você tem que ter uma aproximação um pouco diferente, um pouco mais forte do que se tem comumente, como a gente ou como pessoas costumam fazer. Mas o que eu quero dizer aqui não é que você tem que chegar na sala dele, lá, abrir a porta e obrigá-lo a ouvir, não é isso. O que eu quero te dizer é que você precisa se aproximar, mas com um espírito assim, com uma intuição de buscar ajuda, com o objetivo de pedir conselho, pedir mentoria. Isso ajuda a ele ser mais receptivo e você consegue colocar melhor a sua ideia. Porque as pessoas que apoiam, elas apoiam mais aquilo que elas ajudam a criar. As pessoas elas estão mais abertas a poder dar um tipo de contribuição, e principalmente os responsáveis, os gestores ou chefes
chefes das empresas, se for para resultado, para ajudar para o resultado da empresa, com certeza vai ser uma abertura maior. Então faça uma pergunta pedindo uma ajuda para ele, ou pedindo um conselho para ele, uma sugestão, numa ideia que você tem em determinado setor, por exemplo, e ele vai ser receptivo a isso. O que a gente vê é que essas pessoas elas podem até também ter um grande conhecimento naquilo que você quer resolver. Eu já tive experiências de que diretores ou até mesmo o dono da empresa, ele tinha muito conhecimento num determinado processo da fábrica, mas por ele ter um cargo maior, mais responsabilidades, ele não atuava direto nisso. Mas uma vez que você fala alguma coisa ou pede ajuda ou sugestão de uma área que ele conhece, além dele ele comprar a sua ideia mais fácil e entender, ele vai ser um forte aliado para fazer esse projeto, esse processo ir para frente. Mas mesmo que ele não seja um especialista ou que ele não tenha esse conhecimento, é importante que você vá até ele com esse espírito de buscar informação, de buscar ajuda, de buscar um tipo de aconselhamento ou até endossar a sua sugestão. Isso vai dar mais atribuição, mais aproximação de você com essa pessoa. Porque todos têm algo para contribuir, todos querem contribuir, principalmente dentro de uma empresa onde o resultado ali vai afetar toda uma cadeia e vai ser resultado para todo mundo. Mas pode ser que até mesmo assim você não consiga se aproximar, ou você não tenha muito acesso mais fácil, ou o gestor não seja mais acessível, ou ele não trabalha ali na mesma unidade que você, está em outro lugar, ou tem muitas reuniões, ou viaja muito, então fica mais restrito você chegar e falar para ele. O que eu quero te apontar aqui também, que nessa situação que você não consegue chegar e se colocar na frente da pessoa para poder jogar a sua ideia, seria você mudar um pouco a estratégia, colocando você como uma pessoa mais atraente, como um profissional mais atraente. E eu falo isso, você, como na sua carreira deve ser, você sempre reduzir os custos, melhores resultados, mas cada vez mais buscando menores e constantes pequenos resultados durante a sua carreira, durante a sua jornada e conseguir, através disso, um pouco mais de notoriedade e conseguir voltar os olhos dos gestores um pouquinho com um olhar um pouco mais diferente para você. Isso passou eu posso dizer que na minha carreira eu passei por isso, sempre buscando um pouco mais de resultado, sempre buscando um pouquinho acima daquilo que normalmente é a linha normal dos profissionais, você se destacando um pouquinho, colocando um pouquinho mais de esforço e buscando os resultados, isso gera um olhar diferente para você. Só que assim, quando eu digo para você buscar esses resultados, eu até imagino que no seu dia a dia você já tem muito resultado para mostrar, você já consegue muita coisa para a empresa, pequenos resultados todos os dias, só que você, às vezes, isso não está muito bem estruturado, não está muito bem registrado. Você faz a ação, tem economia, reduz os custos, mas isso ninguém vê, ou os tomadores de decisão não têm essa visão clara. Então busque registrar isso, algumas ferramentas de RH ou do seu próprio setor de qualidade ou de engenharia, para quando fizer a sua ação ou seu projeto de redução de custo, que esteja registrado que você participou, que você puxou aquilo ou que foi iniciativa tua. Quanto mais resultados os tomadores de decisão perceberem que você está tomando, mais você vai ter abertura para poder colocar mais sugestões. Outra dica que eu dou também é que você não precisa ir direto no tomador de decisão, no gerente ou no sócio. Você pode buscar pessoas indiretamente para poder te ajudar, para ser parceira nesse processo. Se você tem uma ideia, uma sugestão para melhorar um determinado setor, quem sabe o responsável por aquele setor não pode ser o seu aliado. Indiretamente, você chegando nele, você consegue ter mais força e mais bagagem para poder chegar naquele tomador de decisão que vai te ajudar a colocar a sua ideia em prática e aí sim você colher os resultados. O importante é que a gente não pode ficar parado. Ou vocês não podem ficar parados. Na sua jornada, sempre querendo crescer mais, buscando resultado, se capacitando para isso, você vem galgando os seus resultados e as suas recompensas, né? O seu reconhecimento. A gente precisa sempre crescer e trazer as pessoas ou a empresa junto com isso, ou aliás, a gente colocando a empresa para crescer, o nosso crescimento ele também é reconhecido. Se você chegou nessa posição até hoje, então eu posso dizer isso
porque muitas das pessoas que eu tenho contato sempre são aquelas que buscam melhores resultados e resultado tanto para o próximo quanto para a empresa. Bom, é isso. Às vezes a gente não consegue colocar a nossa ideia, ou a gente pensa que aquela pessoa, aquele gestor, ele não quer ouvir a nossa ideia, mas na verdade não é que ele não quer ouvir. Na verdade, às vezes aquela ideia não trouxe interesse para ele, ou às vezes você não conseguiu ainda nem chegar para poder colocar a ideia estruturada na cabeça dele para poder ter um resultado. Então, achando a forma de você chegar, achando a forma de você estruturar a ideia, isso vai ser muito mais fácil, você vai conseguir ter muito mais sucessos. E você sempre se capacitando, você vai ter sempre mais bagagem e mais ferramentas para poder estruturar melhor e buscar resultados sempre melhores. Bom, chegamos aqui no fim. Se você quer dar a sua opinião, quer fazer o seu comentário, coloca aí embaixo nos comentários. E amanhã, mais uma vez, às 20h20, nós vamos ter mais uma live onde a gente vai trazer mais informações para você, mais algumas dicas para acelerar o seu crescimento, o seu conhecimento para o nosso evento do dia 25 próximo. Eu fico por aqui, saudações e tchau, tchau.